Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Bom dia, paz. Como é que vocês estão? Como é que as mulheres guerreiras de Deus estão? Estão firmes? Estão em oração? Estão jejuando, fazendo propósito para que a mão de Deus se mova? Porque aí a gente demonstra com essas atitudes que a gente crê no que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não mente. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi homem que escreveu, pastora? Foi homens que escreveram, mas foi Deus que inspirou eles. Eu vejo as pessoas dizendo que a Bíblia é só um livro comum, como qualquer outro livro. Então vamos lá, qualquer outro livro foi escrito por homens, certo? E muitas vezes a gente crê naquilo que os outros homens escreveram. Homens que não andam na fé, homens que não declaram Jesus como seu Salvador. E por que não ler a palavra de Deus, onde são homens que caminharam com Jesus? E já foi provado, e provado várias vezes que é verdadeiro, que Jesus caminhou com esses discípulos, que Jesus ensinou a palavra para eles. E tudo que eles escreveram é real. Mas às vezes eu leio o livro de Mateus, ele fala de uma forma. Às vezes eu leio o livro de Marcos, ele fala de outra maneira. Mas preste atenção. Muitas vezes a gente vai contar uma história ou vai falar sobre um assunto com alguém e a gente conta de uma maneira e essa pessoa vai conversar com outra e ela conta de outra maneira. Vou dar um exemplo para vocês. Preste bem atenção. Alguns dias aí, 2, 3 dias atrás, um vizinho nosso veio a falecer. Idoso, chegou a hora, né? Todo mundo vai passar por esse processo, né? Todos, ninguém vai ficar para semente. E hoje, né? Hoje uma pessoa mandou para mim dizendo assim, você sabia que fulano faleceu? Eu falei, sim, sei. Só que ela me mandou um áudio de outra pessoa que tinha mandado para ela. E essa pessoa falou de outra maneira. Eu confirmei que ele tinha falecido da minha maneira. Sim, eu sei que ele faleceu, né? Não fiz comentário, só falei. E essa outra pessoa falou, não, fulano. Ele deu detalhes, ele faleceu no sábado, e papapá, e foi enterrado, faleceu e foi enterrado no domingo. Então, você vê que não fugiu do contexto, é a mesma coisa. Assim acontece quando as pessoas lêem a palavra. Mas veja aqui, Marcos está falando assim, Mateus está falando desse jeito, João está... Gente, no falar, no conversar, cada um tem um jeito, mas vai chegar no mesmo resultado. Não é verdade? Para pensar no que eu estou falando. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, chega no mesmo resultado. Jesus é filho de Deus. Deus enviou Jesus para que tivesse morte de cruz, carregando sobre ele todos os pecados, todas as doenças. E chegou lá na cruz, ele foi crucificado e lá ele deixou. E começamos a história novamente da humanidade, porque Jesus pagou um preço. Começamos novamente com a oportunidade de falar com Deus. Jesus veio para tomar a cédula, tomar a chave da mão de Satanás. E tinha que ser uma pessoa inocente, uma pessoa pura.
E Deus olhou para a terra e não tinha ninguém. A terra estava virada de cabeça para baixo. As pessoas estavam fazendo o que bem entendiam. Veio Jesus e pagou esse preço. Para aqueles que querem voltar para casa, porque nós estamos aqui emprestados. Nós vamos um dia voltar para nossa casa, que é do lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, ao ressuscitar e ao subir ao Pai, ele deixou: irei. Ele subiu ao Pai. Ele falou: vou interceder ao Pai para que envie um Consolador, que é o Espírito Santo, é o que nos revela a palavra, é o que nos mostra a palavra. Então, para isso, nós temos que estar lendo, buscando dentro da palavra. Vamos fazer isso com fé e crendo que Deus está cuidando da nossa casa, da nossa família. Tem coisas acontecendo? Tem muitas coisas acontecendo. Muitas coisas que nós ainda não vimos. Está acontecendo. Por quê? Porque Deus está nos protegendo, porque Ele nos conhece. Ele sabe que tem coisas que, se nós ficar sabendo, se nós enxergarmos, nós não vamos ter paz. Por isso que Ele diz na palavra dele: eu te dou a minha paz. A paz que o mundo não conhece, que mesmo nos momentos de aflições nós vamos ter paz, nós vamos conseguir dormir, nós vamos conseguir se alimentar, porque nós temos o Espírito Santo. Eu não sei se isso é errado, se eu vou estar errado em falar, mas eu digo uma coisa para você: uma pessoa que está em aflição, em batalha, e ela só está chorando, vai falar com o pastor, chora, vai falar com a irmãzinha, chora, vai falar com o titio, chora, vai falar com a titia, chora, vai falar e chora, e chora, e chora, e chora. A vida dela é um mar de lágrimas. Ela não tem paz. Porque a paz é para esse momento de luta que você está passando, mas você está conseguindo se alimentar, você está conseguindo ir ao templo adorar o Senhor, você está conseguindo soltar, liberar um sorriso. Quando o irmãozinho chega perto de você com alguma dificuldade, você consegue falar do amor de Jesus. Mas não porque você não está em luta, não porque você não tem problemas. Todos têm. Só que nós passamos por eles com a paz de Cristo. E para isso, nós temos que ser obediente, obedecer. Dai-me, Senhor, um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer. Porque Jesus, ele obedeceu ao Pai. Ele obedeceu ao Pai. Jesus obedeceu. E nós somos rebeldes. Às vezes a gente quer que nossos filhos nos obedeçam, mas nós não obedecemos ao Criador. Qual é o exemplo que é dado na nossa casa? Vamos orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família, pela nossa casa, pelo esposo ou o esposo pela esposa. Vamos se unir em oração na hora da mesa. A mesa não foi feita só para você ficar se alimentando, que eu digo só o seu físico, mas vamos alimentar o nosso espiritual. Então eu peço que vocês entendam que muitas vezes a resposta não vem, porque nós cometemos falhas, erros, nós deixamos rachaduras, que é brecha, e nessas brechas somos nós que permitimos que o inimigo de Deus coloque o dedo dele ali e nos machuque mais ainda, machuque a nossa família e nossos filhos, com as palavras erradas, com palavras de maldição sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Ai, que casa horrível. Ai, como eu queria uma casa melhor. Ai, que eu não aguento mais. Ai, que eu não sei o quê. Gente, volta para o Antigo Testamento e veja que as pessoas moravam em buracos que eram feitos em pedras e rochas, em barracas, tendas.
E mesmo assim eles adoravam a Deus. E nós não. Nós moramos numa casa, temos casa para morar e estamos reclamando da casa que nós moramos. Temos refeições na mesa, comida, alimento na mesa, comida na mesa e reclamamos do que tem para comer. Reclamamos do chuveiro. Porque ele se esquenta bastante e se não esquenta nada. De tudo a gente reclama, de tudo. Nada tá bom. Cadê a paz? Cadê a paz? E se não tem a paz de Cristo sobre a tua vida, se eu não tenho a paz de Cristo sobre a minha vida, aonde mora o Espírito Santo? Porque é Ele e com Ele que nós conseguimos a paz. Palavras de bênção sobre a nossa casa, palavras de bênção sobre os nossos filhos. E quando eu falo de ter as coisas, eu estou falando de manter isso limpo. Casa organizada, guarda-roupa organizado, quintal organizado, limpeza física. Pode ser mais simples. Eu já fui numa casa, há muito tempo atrás, fazer uma visita, que a casa era bem tiquiquinha, feita assim, de uma maneira que você possa imaginar, mais simples possível. Mas tudo muito limpo. As panelas dava para se espelhar. Tudo muito limpo. A gente ora e vai ungir, né? Abençoar aquele lar, consagrar a Deus. Quando entrei no quarto, aquela coxa, sabe, de remendo, de retalhos, sabe? Aquele guarda-roupa antigo. Aquelas camas antigas, não as de hoje, né? Mas tudo muito bom, tudo bonitinho, tudo no seu lugar. Não era armário com porta caindo, gaveta caindo, coisas que podem ser arrumadas e consertadas pelo marido. Ou muitas vezes você tem alguém na igreja, um irmão, você pode me ajudar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, sozinho eu não consigo. Irmãos, é um para ajudar o outro. É um para ajudar o outro. Mas lembrar também que o dia que você tiver dinheiro para pagar, lembra daquele irmão que te ajudou. Agora eu vou procurar outra pessoa, um profissional. Sendo que aquele irmão, nos momentos mais difíceis, foi lá e te ajudou. Lembra dele. Oh, glória a Deus. Vamos abençoar. Vamos abençoar nossa casa e nossos filhos, para que eles sejam bons homens e para que eles sejam boas mulheres. Ter dinheiro é bom, ter riqueza é bom, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Mas dê valor às coisas simples. Mantenha tudo limpo e organizado. Tudo limpo e organizado. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o Senhor só habita em casas limpas. Eu não estou dizendo casa de luxo, estou dizendo casas limpas, organizadas. Nosso templo tem que estar limpo para o Espírito Santo habitar. A nossa casa física também tem que estar limpa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e sua casa servirá ao Senhor? Amém? Vamos ler a palavra? Obediência. Eu separei hoje aqui a palavra em Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Vamos ler esse versículo até onde Deus aqui me falar que é o suficiente. Porque é muito bonito o que está escrito aqui. Vamos lá? Ele diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade.
atas ao teu pescoço, escrevas na tua tábua do teu coração. Achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se estribes no teu próprio entendimento. Não confie nos teus próprios braços. Eu encerro aqui, onde diz, no versículo 5, confie no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Certo? Então é Provérbios capítulo 3, do 1 ao 5. Amém? Amém? Amém, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigada pela noite de sono. Obrigada pela vida. Obrigada, Senhor, pela casa. Obrigada pelo alimento na nossa mesa. Obrigada pela roupa que nós vestimos, pelo nosso calçado. Obrigada, Senhor, por esse ar que nós respiramos, que é de graça, que o Senhor nos dá, o oxigênio da vida. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E obrigada por tudo que ainda o Senhor vai fazer. Eu sei, Pai, que obedecendo a sua palavra, Pai, e confiando no Senhor, e não nos nossos braços, na nossa força, e nem no nosso entendimento, mas no Senhor, Pai, eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, cura os nossos filhos, liberta eles de todo mal. Restaura a nossa família. Esta é a minha oração. E eu te agradeço e oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.